Regatas não fazem parte do regulamento, querida. Cubra isso. Você está deixando os verdadeiros soldados nervosos. A voz cortou o campo de tiro como uma lâmina, mas Edenwolf nem piscou. Permaneceu agachada junto ao suporte de armas, apertando um escopo com calma, maxilar imóvel, olhar sereno. E foi então que aconteceu. Seus ombros se moveram ligeiramente. A tatuagem apareceu. Um crânio, uma âncora, um tridente. SEAL Team 6. 3 nomes escritos abaixo, nítidos como o dia. O silêncio caiu, e então, passos. Alguém se aproximava. 4 estrelas. O general Marcus King havia chegado. Ele não falou, não piscou. Apenas olhou fixamente para a tatuagem e, lentamente, com intenção clara, levou a mão à testa em continência. O homem que zombara dela bufou. Isso é uma piada? Foi então que Eden se levantou, encarou-o nos olhos e disse: gelados como aço, esses nomes. Um deles morreu salvando você. Mas ele ainda não entendeu. Não podia entender. Ainda não. O que aconteceu a seguir chocou toda a base. E se você está assistindo a isso, está prestes a descobrir por que Edenwolf nunca foi feita para ser comum. O som metálico de aço ecoava sob a cobertura do campo de tiro da armaria de Fort Tannersville. Fileiras de soldados gritavam comandos e travavam ferrolhos, o ritmo da prontidão pulsando no ar quente e cinzento. Ninguém prestava muita atenção à mulher no canto do pátio. Apenas mais uma contratada em trajes verdes, limpando o carbono acumulado de um M4 com precisão silenciosa. Edenwolf permanecia agachada junto ao fuzil desmontado, seus movimentos clínicos constantes. Usava uma regata básica, verde oliva justa ao corpo tonificado que ela claramente ainda mantinha, com uma jaqueta de trabalho desbotada escorregando por um dos braços. O tecido desceu ainda mais quando ela se inclinou sobre a mesa, revelando um vislumbre do que estava sob a pele. Tinta preta ousada, permanente. Curvada com o contorno do ombro e bíceps, inconfundível. SEAL Team 6. Centralizado sob o texto, havia um crânio. Seus olhos ocos, enterrados sob um tridente, uma âncora e ossos. Traços de combate afiados que só poderiam pertencer a um tipo de operador. O emblema era militarmente preciso, inconfundível. Um soldado 2 linhas ao lado olhou e congelou. Sua bota escorregou da borda da mesa ao ver o braço dela. Seu colega seguiu o olhar e quase deixou cair a haste de limpeza que segurava. Caramba! Sussurrou o segundo homem. Você viu isso? Outro virou. E depois outro. As risadas cessaram, os movimentos pararam. Por que você não anda por aí com esse tipo de tatuagem? Não num campo de tiro público. Não sem tê-la merecido 2 vezes. E certamente não se você for uma mulher. Eden parecia alheia ao silêncio que se espalhava. Continuava seu trabalho com foco absoluto, pressionando um novo ferrolho no lugar, checando o alinhamento, calibrando o trilho superior. O silêncio se espalhava mais, cabeças se virando. Do canto da passarela acima, surgiu um par de botas polidas, botas que não pertenciam a nenhum dos recrutas ou instrutores de solo abaixo. O general Marcus King entrou em cena, parando no meio do passo como se algo invisível lhe tivesse apertado a garganta. Sua postura enrijeceu. Não era o tipo de homem que se abalava facilmente. Um general 4 estrelas com 3 turnos no Afeganistão, 2 ferimentos de combate e uma estrela de bronze com distinção por bravura não se deixava abalar por distrações casuais, mas seu olhar estava fixo nela. Não nela, exatamente, na tatuagem. Ele desceu as escadas lentamente, uma mão já se movendo para a aba do boné. Seu ajudante abriu a boca para perguntar algo, mas Kino o interrompeu com um gesto. E lá embaixo, no campo de tiro, 1 a 1, até os sargentos mais experientes haviam parado o que estavam fazendo. A mulher com a tatuagem não falou. Não pegou uma arma, não deu ordens, mas algo no ar havia mudado. As botas do general tocaram o chão do campo com ritmo deliberado, o tipo de passo que anuncia autoridade sem exigir.
Mas dessa vez não era comando que o seguia. Era curiosidade, confusão. Eden se levantou lentamente, alheia às ondas que causara na instalação. Limpou as mãos num pano e alcançou uma chave de torque, encaixando-a no lugar certo do estoque do rifle. Seu braço esquerdo flexionou levemente, e a tatuagem inteira ficou visível. O crânio, o tridente. A unidade da qual ninguém fala a menos que tenha sangrado sob sua bandeira. Kim parou a 3 passos. Prendeu a respiração. Não podia ser. Ela não envelhecera um dia sequer desde a última foto em seu arquivo sigiloso. Sua trança estava mais curta agora, seus olhos mais afiados de algum modo. Mas ele reconhecia aquela postura, aquele controle corporal, o jeito como ela escaneava a saída sem virar a cabeça, o tipo de consciência que só se adquire após muitas missões que deram errado. Ele engoliu seco. Chefe Wolf. O nome saiu mais como reverência do que comando. O ar ao redor dele se enrijeceu como uma corda tensionada. A cabeça de Eden virou lenta, suave. Seus olhos encontraram os dele, e neles um lampejo. Reconhecimento. Distante e cuidadoso. A mão de Kim se ergueu firme, reta. Uma continência de general, oferecida a uma subordinada que não usava patentes há anos. Não por formalidade. Por dívida. Eden não piscou, não retribuiu. Apenas sustentou seu olhar, firme e calma. E naquele segundo congelado, o restante da base começou a entender o que estavam testemunhando. Uma mulher de regata, um pano na mão, um rifle na bancada. Mas também um fantasma. Um dos deles. Uma das lendas sussurradas durante patrulhas noturnas e conversas em bares. Ninguém admitiria lembrar-se dos boatos sobre uma Seal mulher. Impossível pelo protocolo, que desapareceu após uma missão que nunca entrou no sistema. E ali estava ela, em plena luz do dia, coberta de suor e silêncio, com o emblema de uma unidade que poucos ousavam sequer nomear. Permissão para ficar à sua sombra, murmurou Kim. Uma onda de confusão percorreu os soldados, ainda congelados no meio do exercício. Alguns se voltaram por completo agora. Alguns largaram suas armas em posição de descanso. Eden assentiu uma vez, quase imperceptivelmente, mas foi o suficiente. O general baixou a mão. Ela nunca deveria ser vista novamente. Murmurou para si mesmo. Mas droga! Você trouxe os fantasmas de volta com você, não foi? Virou-se para seu ajudante. Cancele a agenda. E assim, o oficial mais graduado da base cancelou o dia inteiro só para ficar ao lado de uma mulher que não dizia mais de 5 palavras há 2 anos. Porque às vezes, tatuagens falam mais alto que medalhas. E fantasmas não precisam de ordens para assombrar os vivos. Muito antes de se tornar um mito de regata, Eden Wolf já era um nome rabiscado nas margens de documentos militares, uma exceção. Uma candidata sinalizada não por problemas disciplinares, mas por um potencial que deixava os comandantes inquietos. Tinha apenas 23 anos quando ingressou na preparação para operações especiais navais. Já superava a maioria dos homens em força, pontaria e testes psicológicos. Os instrutores não sabiam o que fazer com ela. Nenhuma mulher havia chegado tão longe, não naquele curso. Tentaram quebrá-la logo no início, lançando-a no crisol, um teste de sobrevivência de 72 horas criado para arrancar ego e osso. Sem apoio, sem comida, sem luz, sem mapa. Apenas objetivos e selva. Na segunda noite, equipes de busca quase a retiraram por congelamento, com a temperatura abaixo de 0. Pela manhã, ela já havia completado seu 3º ponto de extração. Quando a encontraram, ela estava cozinhando um rato de campo sobre um queimador improvisado feito de lata. Olhou para cima uma vez, assentiu e disse: "Não foi a pior férias que já tive." Foi nesse momento que alguém na sala de operações começou a levá-la a sério. Não oficialmente, claro. Eden foi adicionada a uma lista sombra. Não reconhecida, não registrada, testada discretamente em cenários reais que nunca entravam nos relatórios. Um desses testes a levou à fronteira síria. Infiltrada com uma unidade de contratados sob ataque de insurgentes apoiados por cartéis. Entrou com apenas uma mochila,
um telefone satelital criptografado e uma pistola. Saiu 5 dias depois com 17 pessoas vivas, incluindo civis, prontos para a evacuação aérea. Não houve nota oficial, nem medalha. Apenas mais uma linha num arquivo marcado como somente para olhos autorizados. Durante o 5º ano foi designada como Ghost. SEV, parte de uma unidade protótipo criada para operar sem supervisão. O tipo de equipe usada apenas quando opções diplomáticas já haviam explodido e uma resposta militar completa iniciaria uma guerra. Eram fantasmas, não por apelido, mas por função. Entravam onde ninguém admitia ter enviado tropas. Saíam sem serem vistos, e os nomes que carregavam, as missões que completavam, eram enterrados mais profundamente que os túmulos de Arlington. Havia 7 membros em sua última unidade destacada, Ghost Team Delta. Sem nomes, apenas codinomes. Eden era Ghost 7. Os demais tinham seus codinomes gravados nos equipamentos, nunca pronunciados em missão. Era mais seguro assim, mais limpo. A Operação Emberlance não deveria ter sido um banho de sangue. Era uma aquisição silenciosa. Interceptar um ativo renegado da CIA, vendendo armamentos classificados a uma milícia hostil na fronteira entre Paquistão e Afeganistão. Entrar. Recuperar o pacote de dados. Sair. Já haviam feito pior com menos. Mas alguém em um terno limpo, a milhares de quilômetros, tomou uma decisão. Mudou o ponto de evacuação. Mandou a equipe para uma armadilha mortal sem informá-los sobre movimentos tribais sobrepostos. O terreno desabou sob eles. 3 mortos nos primeiros 20 minutos. Marcus Chen levou estilhaços nos pulmões. Jacob Reyes foi abatido enquanto cobria o flanco leste. E Aaron Cross? Aaron puxou Eden para fora da linha de tiro de um franco-atirador e tomou a bala destinada à garganta dela. Ela matou 14 homens em 47 minutos. E sem fuzil. Apenas com uma faca e a mesma pistola que depois penduraria em sua garagem, tomada pela culpa. Carregou o corpo de Cross por mais de 1 quilômetro antes que a equipe de evacuação a forçasse a soltá-lo. Voltou para os Estados Unidos com o sangue deles ainda nos cabelos. A Marinha ofereceu-lhe a Estrela de Prata. Ela recusou. Ofereceram a Cruz de Serviço Distinto. Ela não respondeu. Medalhas são para túmulos, disse. Os vivos carregam o peso. 6 dias depois, sua renúncia foi processada. O arquivo, selado. A equipe, enterrada sob uma designação de perda operacional classificada. Eden Wolf desapareceu. A única prova de que ela havia servido eram os 3 nomes tatuados sob o tridente selado no braço esquerdo. Chen, Reyes, Cross. Sua sombra corria com eles, a cada passo, a cada manhã. E por 5 anos, ninguém mais falou seu nome. Até a manhã em que um general de 4 estrelas reconheceu a tatuagem que ninguém mais deveria ter visto. Os dias em Fort Tannersville escorriam como estojos gastos sobre o concreto quente. O nascer do sol significava a checagem de armas. O meio-dia trazia os exercícios. Ao anoitecer, o vento carregava o cheiro de óleo, suor e metal pelo campo como um relógio. Eden Wolf chegava todas as manhãs antes do toque de alvorada. Estacionava no lote mais distante, caminhava o longo trajeto até a marmaria com uma maleta de metal numa mão e o silêncio na outra. Ninguém a cumprimentava. Ninguém perguntava por que ela nunca aparecia nos briefings matinais ou nos encontros sociais da base. Ela não fazia parte da cadeia de comando. Era uma contratada civil, um fantasma com uma caixa de ferramentas. Para a maioria da unidade, ela era apenas a mulher que limpava armas. Às vezes uma arma, às vezes algo pior. O sargento Travis Rocky fazia questão disso. Alto, barulhento e magro. Tinha o tipo de sorriso que sempre se curvava de um lado, como se cada frase dita fosse o início de uma piada às custas de alguém. Sua unidade o respeitava por sua eficiência, dureza e por conseguir detectar fraqueza à distância.
E ele via Eden como fraca, ou pelo menos deslocada. Transformou isso em esporte. Ei, Wolf, chamou certa manhã, jogando um pano encharcado de lubrificante na bancada dela. Tenho quase certeza que você esqueceu de limpar a porta do banheiro ontem. Quer que eu desenhe um mapa para você? Ela não respondeu. Continuou limpando a câmara de um M27 desgastado com movimentos longos e cuidadosos. Outro soldado riu. Sabe, ouvi dizer que ela conseguiu esse trabalho por algum programa de assistência a veteranos. Tipo uma vaga de caridade ou algo assim. Ela provavelmente casou com alguém que realmente serviu, acrescentou outro. Rock sorriu ainda mais. Talvez ache que ficar perto de armas a torna durona por osmose. Eden nem olhou. O ferrolho encaixou com um clique suave e satisfatório. Não houve repreensão, nenhuma resposta. O silêncio ao redor dela era pesado, mas aprendido. Os soldados mais jovens seguiam o tom estabelecido pelo sargento. Os mais velhos, que talvez soubessem melhor, viravam o rosto. Mas havia coisas sobre Eden Wolf que não se encaixavam nas suposições. Ela não usava manuais. Não checava tabelas 2 vezes. Nunca hesitava na escolha das peças, nem pedia confirmação. Seus movimentos eram limpos, limpos demais. Como se tivesse feito aquilo no escuro, sob pressão, com o tempo e o sangue contra ela. Mais de uma vez, um operador levava uma arma com defeito a Eden e a recebia de volta em 20 minutos, funcionando melhor do que desde o último combate. Mas ainda assim, ela permanecia como o fantasma no canto. Na 3ª semana, Rock decidiu intensificar. Entrou na armaria pela manhã carregando um velho SR-25 nas mãos, como se fosse um presente. O acabamento fosco estava lascado, a luneta desalinhada, a bandoleira desfiada como se tivesse sido arrastada por cascalho e vergonha. O ambiente silenciou quando ele atravessou o espaço em direção à bancada de Eden. Tudo bem, pessoal, disse em tom casual, mas alto. Vamos fazer um pequeno teste hoje. Deixou o rifle cair com força sobre a mesa metálica diante dela. A contratada Wolf aqui acha que entende de armas. Vamos ver como ela se sai com essa. Chamem de educação continuada. Alguns soldados mais jovens riram. Eden não se mexeu. Observou o rifle por um longo momento e então largou lentamente o cano que estava limpando. Seus dedos tocaram o SR-25 com a reverência reservada ao que é sagrado ou perigoso. Fique à vontade, querida, disse Rock, cruzando os braços. Sabemos que pensar não é seu ponto forte. Eden não respondeu. Pegou o rifle e o virou uma vez. Seus olhos percorreram o receptor superior, desceram até o alojamento do carregador, atravessaram o suporte da luneta. Ela não desmontou. Nem sequer ligou o equipamento. Tubo de gás está torto, disse calmamente. 3 graus fora do centro. Você usou munição de aço, provavelmente mais de 700 tiros. Marcou o duto. A mola do buffer está comprimida demais. Suportes soltos, fraturas por estresse aqui e aqui. Ela deu 2 toques. Seu grupo de gatilho está cheio de poeira. Você a deixou carregada durante uma tempestade de areia ou alguma burrice do tipo. Colocou a arma no lugar com gentileza. E você tem microfissuras de expansão térmica perto das trancas. Essa arma não está apenas suja, está morrendo. A sala ficou em silêncio. Rock piscou. Ela não havia aberto a arma. Não de verdade, nem sequer a desobstruiu. E ainda assim, tudo o que disse podia ser confirmado se alguém olhasse direito. Ele tentou rir, mas saiu seco. Chutes de sorte. Eden voltou ao pano de limpeza e continuou passando no M27 ao lado, como se nada tivesse acontecido. Mas a temperatura havia mudado. Até os que costumavam rir agora observavam com outra expressão. Não era respeito ainda, mas era cautela e algo mais frio. Dúvida. Eles não sabiam quem ela era, mas estavam começando a perceber que também não sabiam o que ela era. No final da semana, Rock havia ficado mais calado. Não estava arrependido. Nunca estaria. Mas estava diferente, mais tenso. Como se algo em Eden Wolf começasse a irritar-lhe a pele da mesma forma que uma ameaça invisível.
Aquela que não se pode nomear. Ela havia passado no teste dele, mas pior, passou com facilidade, e agora sua unidade já não ria. Estavam observando. Então ele redobrou a aposta. Avaliação da armaria chegando, anunciou no informe da manhã. O comando superior quer uma revisão das armas em uso. Será feita ao vivo, na frente da equipe de inspeção. Wolf, você está na linha de frente. Eden ergueu os olhos de sua bancada. Meu nome não estava na escala. Agora está. Ele não sorriu, nem dessa vez. Rock preparou tudo com antecedência. Plantou 3 fuzis defeituosos entre as fileiras de armas, cada um modificado com falhas internas sutis o bastante para enganar qualquer civil, até mesmo a maioria dos militares. Pinos frouxos, molas trocadas, um grupo de gatilho montado ao contrário, mas funcional o suficiente para passar no exame visual. Sabotagens feitas para causar falha lenta e humilhação pública. Quando Eden entrou no pavilhão de inspeção, metade do quartel estava lá. Alguns claramente esperando que ela falhasse, outros apenas curiosos. Ela se moveu com precisão calma. Cada arma foi inspecionada com os olhos, depois com os dedos. Sem teatralidade, sem anotações, apenas memória e sensibilidade. No segundo fuzil ela parou. Trava de trancamento errada, um pouco mais curta que o padrão. Este ferrolho é de outro lote, vai trincar sob recuo contínuo. Um dos inspetores franziu a testa, conferiu os documentos e assentiu em silêncio. No terceiro fuzil, até os que assistiam haviam parado completamente. A mandíbula de Rock se apertou. A armadilha dele não funcionava. Mas então, funcionou. Só que não como ele esperava. Quando Eden se inclinou para inspecionar a última carabina na prateleira, sua regata se moveu. O dia estava quente. A jaqueta já estava amarrada na cintura. O suor colava ao ombro e parte das costas. E ali, acima da escápula, em plena vista, estava a tatuagem. Não um vislumbre parcial como antes. Desta vez, a imagem inteira. SEAL Team 6. Crânio. Âncora tridente. E abaixo, 3 estrelas. Os nomes gravados tão pequenos que pareciam queimados na pele. Um cabo do outro lado da sala viu primeiro. Congelou. Cutucou o soldado ao lado. Esse puxou o celular, não para filmar, mas para usar o zoom e confirmar. Não disse nada. Apenas subiu a imagem no canal interno da unidade, sem legenda. Em 7 minutos, a imagem havia se espalhado por toda a base. Em 10, havia chegado a um homem que não via aquela tatuagem havia mais de uma década. General Marcus Keane. Quando abriu a foto em seu tablete seguro, sentou-se no meio do corredor, interrompendo o passo. Observou a imagem. Os nós dos dedos esbranquiçaram segurando o aparelho. Não era só a tatuagem, era a pele ao redor. O brilho sutil de tecido cicatrizado. A precisão do traço, o ângulo daquele ombro. Já o vira antes, num hospital de campanha em Helmand. Quando Ghost 7 retirou sua equipe de reconhecimento de uma emboscada que teria transformado todos eles em nomes num memorial. Ele tocou seu fone de ouvido. Desvie meu trajeto. Redirecione minha equipe. Quero olhos na armaria de Fort Tanisville em 20 minutos. Discretamente. Senhor? Seu ajudante estranhou. Eu disse 20. Liberem o corredor. De volta ao canepo de tiro da base, Eden já encerrava a inspeção. Os observadores estavam inquietantemente calados. Murmúrios circulavam. Alguns olhavam para ela, não com zombaria agora, mas com algo próximo de reverência. Ela não percebia nada disso, mas Rock sim. Observava a mudança se desenhar como uma tempestade distante. Via como os que antes zombavam agora cochichavam de boca fechada. Como ninguém ria quando ela passava. Seguia os olhares sutis, os "você viu a tatuagem dela?" sussurrados. O jeito como um recruta se colocava em posição de sentido quando Eden o tocava de leve. E sentiu algo novo subir por sua espinha. Inquietação.
Rock voltou aos seus aposentos. Acessou o canal de arquivos sigilosos com um código que não usava há 2 anos. Pesquisou uma unidade que oficialmente não existia. Encontrou uma única imagem desclassificada de uma antiga operação de resgate de reféns, embaçada, cheia de poeira. Mas uma figura ao centro, faca numa mão, pistola na outra, rosto meio voltado, tinha uma postura estranhamente familiar. Seu pulso acelerou. Ampliou a imagem. O braço esquerdo tinha um tridente, igual ao dela. Na manhã seguinte, o silêncio ao redor de Eden tinha mudado de sabor. Não era mais frio, era cauteloso. Ela chegou ao campo de tiro com a mesma graça discreta, a jaqueta amarrada na cintura, a regata colada ao corpo pelo calor já escaldante. Ninguém a chamou. Ninguém jogou trapos ou fez piadas. O chão por baixo do humor havia se movido, e ninguém queria estar de pé sobre uma falha sísmica. Mas Rock ainda não havia terminado. Ele estava logo além do compartimento de carregamento, braços cruzados, observando enquanto ela abria uma caixa de armas. Seus olhos não piscavam, acompanhavam cada movimento, cada respiração, cada inclinação de cabeça. Você está escondendo alguma coisa, Wolf? Perguntou finalmente. Eden não respondeu. Só checa o alinhamento do buffer num M4 e vai para o próximo? Ele se aproximou. Essa marca... Incal 6, certo? Parece autêntica. Talvez até demais. Nada. Você sabe que falsificar associação com uma unidade de forças especiais é crime federal, acrescentou, a voz agora baixa, afiada como a borda de uma má lembrança. Mesmo que tenha servido se estiver usando algo que não conquistou. Eden empurrou o ferrolho para frente. E então? Ele hesitou por um segundo. A voz dela, tão rara, caiu como um martelo, firme, sem desculpas. Você acha que me assusta com esse olhar? Já vi operadores mentirem por menos. Você chega aqui agindo como um mistério, deixando a gente adivinhar. Eu não deixei vocês fazerem nada, respondeu ela. Vocês é que escolheram assumir. Ele piscou. Era o mais que ouvira dela em um mês. Rock se inclinou o suficiente para que só ela o ouvisse. Você não tem o direito de ficar aí com 3 nomes tatuados no braço, fingindo que os mereceu. A menos que possa provar. Eden não se moveu. Mas algo em seu olhar se estreitou. Não em ameaça, mas em luto. Não são meus para provar, disse. São meus para lembrar. Ele deu um passo para trás como se tivesse sido atingido. Não havia raiva, nem desafio. Apenas uma verdade. E uma tristeza que permaneceu no lugar onde antes havia som. O confronto terminou sem gritos, sem violência. Apenas com aquele tipo de tensão que fica no ar muito depois que todos já foram embora. Eden voltou ao trabalho. Era o que sempre fazia. Mas alguém estava observando. Léo Delgado emergiu do canto da armaria, onde os rifles de longo alcance ficavam guardados. A maioria nem sabia que ele estava de serviço naquele dia. Léo era assim, imperceptível até deixar de ser. Caminhou lentamente pelo concreto, calmo, deliberado, as mangas arregaçadas, graxa nas bordas das mãos. Mas havia algo no seu andar, como se ainda estivesse medindo o terreno. Parou ao lado da bancada de Eden. Ela não olhou, mas ele a sentiu mesmo assim. Para Rock, que ainda estava parado perto da porta, Léo falou alto o suficiente para todos ouvirem. Você já se perguntou por que ninguém nunca tocou nela esse tempo todo? Rock estreitou os olhos. Do que está falando? Léo desfez a faixa em seu antebraço e subiu ainda mais a manga. Na pele do bíceps, uma tatuagem em linhas escuras, agora desbotadas pelo tempo, um tridente quase idêntico ao de Eden. Mesmo arco da âncora, mesmo crânio com o punhal cravado. Mas o dele tinha uma marca extra, um risco vertical sobre o crânio, um identificador de Overwatch. Eu era o parceiro de natação de Cross, Léo disse em voz baixa. Buds 249. Ele me escreveu antes de ser enviado. Disse que se algo acontecesse, havia alguém que carregaria o peso por ele.
Seus olhos se voltaram para Eden, depois de volta para Rock. Ela não pediu reforço, mas alguns fantasmas não andam sozinhos. Eden não falou. Apenas manteve a cabeça baixa, trabalhando no grupo de gatilho à sua frente. Mas suas mãos pararam por um instante. Tempo suficiente para sentir o peso de alguém que se colocou ao seu lado. Rock olhou entre eles. Você estava observando ela? Leo assentiu. O tempo todo, porque sabia que um dia alguém não entenderia o que ela estava carregando e talvez precisasse ser lembrado. Ao redor da sala, ninguém se mexeu. Até as risadas, que geralmente pairavam no ar como fumaça, haviam desaparecido, porque às vezes, quando se vê dois fantasmas à luz do dia, a única coisa respeitosa a fazer é calar-se e deixá-los passar. O céu sobre Fort Tannisville estava limpo naquela manhã, sem nuvens, cirúrgico. O tipo de azul que faz o metal brilhar demais sob o sol. Soldados estavam alinhados em formação no campo oeste, botas paralelas, fuzis nos ombros, a tensão da inspeção iminente correndo baixa pelo ar como corrente elétrica. Era o tipo de dia em que desempenho importava, em que cada vinco no uniforme falava de disciplina, e cada gota de suor ousava cair apenas com permissão. Os altos escalões estavam chegando. Todos sabiam. Mas ninguém esperava quem desceria do SUV blindado que parou ao lado da formação. 4 estrelas reluziam nos ombros do general Marcus Keane. Sua postura era firme, apesar das décadas nos joelhos. Seu rosto, inexpressivo. A calma antes de uma velha tempestade. Estava com o uniforme de gala. Porque quando fantasmas retornam dos mortos, você veste suas medalhas para recebê-los. Ele não falou quando seu ajudante desceu. Não cumprimentou o comandante da base, nem apertou mãos. Seus olhos vasculharam o campo até encontrá-la. Eden estava fora da formação, como sempre, à direita, perto da área de armamento. Usava o que sempre usava, regata, botas, jaqueta amarrada na cintura. E a tatuagem visível no braço, sem disfarces. Keane moveu-se antes que qualquer um pudesse impedi-lo. Cortou as fileiras de soldados como vento por capim alto. As pessoas se abriram, confusas com um protocolo que já não se aplicava. Senhor, balbuciou o coronel da base, tentando alcançá-lo. Precisa de um púlpito ou... Keane atravessou a linha da frente. Passou mais 10 passos até parar diretamente à frente de Eden Wolf. Ela não saudou, não se moveu, não demonstrou surpresa. E Keane fez algo que ninguém vira um homem da sua patente fazer em décadas, especialmente para alguém fora de uniforme. Parou. Endireitou-se e levantou a mão numa continência militar perfeita. Mão direita firme, dedos justos, olhos fixos nela. Não como subordinada, mas como outra coisa. Algo mais raro. Um par. Um mito. Uma soldado cuja guerra nunca ganhou desfile. Eden piscou uma vez. Sua expressão não mudou. Mas toda a base prendeu a respiração. Porque aquilo não estava em manual nenhum. Ninguém se mexeu. Até o vento pareceu parar. Como se a própria natureza precisasse entender o que estava testemunhando. Dezenas de soldados, SEALs, Rangers, técnicos, oficiais, estavam em posição de sentido. Mas seus olhos não estavam mais na bandeira, nem no comandante. Estavam nela. Em Eden Wolf. Keane abaixou a mão com a gravidade de uma cerimônia, mas não se afastou. Falou sem microfone. Ainda assim, todos num raio de 50 metros ouviram. Chief Petty Officer Eden Wolf. Ghost 7. Primeira de sua espécie. Última de sua equipe. Única sobrevivente da Operação Amber Lance. As palavras detonaram como explosivos. A formação tremeu. Alguém arfou alto. Cabeças se viraram. Um dos jovens SEALs quase deixou o fuzil cair. Ela é a razão pela qual ainda respiro, disse Keane, agora em voz firme. A equipe dela salvou a minha em Kandahar. Estávamos encurralados, sem reforços, sem saída. Então um fantasma saiu da poeira.
Ele virou levemente, agora se dirigindo a todos. Ela neutralizou 3 hostis antes que meus homens piscassem. Arrastou um nosso sangrando no peito por meio quilômetro sob morteiro. E depois desapareceu antes que pudéssemos agradecê-la. Kim olhou de novo para Eden. Esperei 15 anos pela chance de saudá-la. Hoje, finalmente consegui. O silêncio estava espesso de revelação. Lentamente, quase com cuidado, Eden puxou a borda da regata para cima sobre o ombro, apenas o suficiente para que todos vissem. A tatuagem, completa, crua, inquestionável. Sial Tim 6. Crânio. Tridente. Âncora. E abaixo, Marcus Chen. Jacob Reyes Aaron Cross. E, em letras finas, queimadas na pele, nunca esquecidos. Um murmúrio percorreu as fileiras, daqueles que acontecem quando o orgulho se transforma em vergonha, quando um mito se torna humano, e mais poderoso por isso. Mesmo Rock, rígido ao lado da área de armas, não conseguia respirar. Seus olhos estavam presos nos nomes, um deles gravado em sua própria história. A voz de Kim voltou, mais baixa agora. Ela não pediu para ser homenageada, nunca vai pedir. Mas isso não muda o que ela é. Ele encarou Eden novamente. Para registro, chefe. Bem-vinda de volta. Eden não respondeu. Não precisava, porque naquele momento ela disse mais com o silêncio do que 100 desfiles jamais diriam. Travis Rock não se moveu por 1 hora inteira depois que a cerimônia terminou. Permaneceu atrás da plataforma de formatura, enquanto os soldados se dispersavam. Enquanto Eden embalava suas ferramentas em silêncio. E enquanto o General Kim desaparecia no banco traseiro do SUV preto. Mas o peso em seu peito não cedia. Aaron Cross. Aquele nome estava costurado em sua memória muito antes de estar tatuado no ombro de Eden Wolf. Aaron não era apenas um SEAL de uma lendária equipe fantasma. Era família. Sangue. O primo mais velho que ensinou Rock a subir em árvores, a fazer nós, a atirar com precisão. Aquele que o cobria quando o pai deles bebia demais. Aquele que sempre dizia, um dia você vai servir também, mas trate de fazer direito. Eles seguiram caminhos diferentes na marinha, mas sempre mantiveram contato. Até o último destacamento de Aaron. Depois, silêncio no rádio. A única coisa que disseram à família foi que ele morreu numa missão sensível demais para ser explicada. Caixão fechado, nenhum detalhe, uma bandeira dobrada e uma carta que não dizia nada. Rock carregou aquela amargura como chumbo nos ossos por anos. Até hoje. Até o momento em que viu o nome de Aaron gravado na pele da mulher que ele havia zombado, humilhado, tentado destruir. E agora não era mais vergonha que o corroía. Era luto. Luto por saber que alguém mais havia segurado os últimos suspiros de Aaron. Que alguém mais havia carregado o fardo. E era ela. A mulher que ele tentou quebrar. Ele caminhou até a beirada da armaria, apoiou as 2 mãos contra a parede e simplesmente ficou ali. Olhos fechados. Ombros rígidos. Lembrava-se daquele nome das antigas histórias. Ghost. Setich. Istibdist, sempre sussurrado, nunca explicado. Agora tinha um rosto. Ele não percebeu Léo Delgado se aproximando. O homem mais velho não disse nada no início. Apenas ficou ao lado dele, braços cruzados, observando o cascalho sob as botas. Você sentiu? Léo perguntou. Rock não levantou a cabeça. O quê? A verdade, quando ela pousa. Rock engoliu seco. Passei semanas tratando ela como uma fraude, como piada. Léo assentiu lentamente. E ela deixou. Porque é isso que fantasmas fazem. Um longo silêncio pairou entre os dois. Então Rock falou de novo, a voz trêmula. Ela nunca disse o nome de Cross. Nem para mim, nem para ninguém. A voz de Léo era suave agora. Ela não precisava. Naquela noite, muito depois que a base voltara à rotina,
Rock a encontrou sozinha atrás da armaria. Eden estava sentada em uma caixa de madeira, mangas arregaçadas, limpando o ferrolho de um rifle de precisão à luz morrente. Sem plateia, sem companhia, apenas ela e o ritual do silêncio. Ele ficou parado por um momento, sem saber se tinha o direito de falar. O vento aumentou levemente, espalhando poeira sobre o concreto entre eles. Eu não sabia, ele disse finalmente. Eden não levantou o olhar. Eu não sabia que era você, continuou. Não sabia que você estava com ele. Que foi você quem? Ele não conseguiu terminar. Procurei respostas por anos, disse, com a voz embargada. Enterramos o Aaron sem verdade, sem fechamento. E eu achei que alguém tinha falhado. Que alguém tinha deixado ele morrer. Isso chamou a atenção dela. Eden levantou o olhar, olhos calmos, indecifráveis. Então descobri que ele morreu salvando você. Eden se levantou lentamente. A luz tocou sua tatuagem de novo. Os 3 nomes brilharam sob o tom âmbar do pôr do sol. Ele não me salvou. Ela disse em voz baixa. Ele garantiu que a missão terminasse como precisava. Rock balançou a cabeça. Ele teria te seguido até o inferno. Eu o conhecia. Ele seguiu. Ficaram assim por um instante, sem raiva, sem acusações. Apenas o eco da perda entre eles. Eu não mereço pedir isso. Isso. Rock disse, engolindo o orgulho. Mas se você vai treinar alguém aqui, eu quero entrar. Eden o avaliou, não como oficial, não como o homem que a ridicularizou, mas como o menino que um dia admirou Aaron Cross. Você vai ter que começar do zero, ela disse. Ele assentiu. Sem ego. Sem atalhos. Ele assentiu de novo. Ela estendeu o ferrolho ainda inacabado para ele. Ele o pegou com cuidado. Você vai ajudar a montá-los, disse ela, antes de tentar liderá-los. E com isso, Eden Wolf voltou à sua bancada, deixando Rock segurando a peça de uma arma que ele ainda não sabia usar, mas finalmente entendendo o que significava merecer o peso de um nome. Nas semanas que se seguiram, a forma de Fort Tannisville mudou. Não estruturalmente, os edifícios continuavam nos mesmos lugares, os exercícios ainda soavam a cada manhã, as botas ainda batiam no cascalho com precisão militar. Mas na atmosfera, no ritmo, no deslocamento silencioso que acontece quando o respeito deixa de ser uma formalidade e passa a ser uma busca. Eden Wolf nunca voltou a usar uma patente, nunca vestiu um uniforme, nunca reassinou para o serviço ativo e nunca, nem uma vez, pediu status. Mas todas as manhãs, às 04h30, antes do sol romper a linha das árvores, ela abria o compartimento de armas, dispunha os fuzis desmontados em 3 bancadas e esperava. E aos poucos, eles vinham. Primeiro, apenas Leo Delgado e Rock. Depois, 1 ou 2 recrutas Cial curiosos, que ouviram sussurros sobre a mulher com a tatuagem de fantasma. Depois, mais. Eles não vinham por palestras. Vinham pelo jeito como ela se movia, pela precisão, pelo silêncio e pelos nomes no braço dela, que significavam mais do que as fitas no peito de qualquer um. Ela não ensinava como os outros. Não gritava. Não punia erros com broncas ou olhares frios. Apenas corrigia. 1 vez, talvez 2. E de algum modo, a correção ficava mais fundo do que qualquer grito conseguiria. Rock permanecia por perto. Era diferente agora. Mais magro, mais calado, mas mais afiado. Observava tudo. Absorvia cada regra não dita. Tratava cada montagem de ferrolho como uma lição de contenção. E com o tempo começou a ajudar. No 2º mês, Eden o deixou conduzir os aquecimentos. Nunca disse que confiava nele, mas ele soube o que significava quando ela entregou seu próprio fuzil para a limpeza. Na 16ª sexta-feira, o general Kim retornou. Sem cerimônia. Sem motorista.
Apenas ele, sozinho. Ficou na borda do campo de treino por quase 1 hora, sem dizer uma palavra, observando-os se moverem pelos exercícios de combate aproximado. Eden corrigiu uma pegada. Léo ajustou em uma mira desalinhada. Rock ensinou os mais jovens a sentir o clique antes da linha de falha no gatilho. Quando o treino terminou, Kim se aproximou. Você os reconstruiu? Disse ele. Eden assentiu uma vez. Eles se reconstruíram. Ele a encarou por um longo tempo. Volte, disse suavemente. Não para a lista de ativos, para a missão. Eden olhou nos olhos, sem piscar. Eu nunca fui embora. A mudança veio sutilmente. Numa manhã, Eden não abriu as armarias às 04:30. Às 04:45, Rock chegou e encontrou as portas já destrancadas. As bancadas estavam organizadas. O equipamento arranjado com precisão cirúrgica, como sempre. Mas Eden não estava lá. Nem seu fuzil. Rock não disse nada. Simplesmente pegou a primeira arma e começou o aquecimento sozinho. Léo se juntou a ele 10 minutos depois os outros. Mas a ausência dela era mais alta que qualquer exercício. No terceiro dia surgiram os boatos. Ela foi embora. Foi reatribuída fora dos registros. O comando a chamou de volta para operações negras. Ela nunca esteve aqui. Mas na manhã do 4º dia, algo novo apareceu. Sobre a bancada de Eden, dobrada com cuidado sob uma lona verde-oliva, estava uma pequena bolsa de lona. Rock foi o primeiro a vê-la. Não a abriu de imediato. Apenas ficou olhando. Havia um bilhete. 4 palavras escritas à mão num pedaço rasgado de embalagem Merre. Passe da forma certa. Dentro da bolsa, suas ferramentas. Um ferrolho que ela havia reconstruído 17 vezes. Uma pistola fora de padrão, mas limpa até o brilho. E no fundo, uma única foto. Era antiga, desgastada nos cantos. 7 figuras em uniformes cobertos de poeira. Sem nomes. Uma mulher ao centro, ligeiramente virada de perfil. Quase irreconhecível. Mas inconfundivelmente, ela. Atrás da foto, colada com fita da uma moeda Overwatch. Léo a segurou entre os dedos como uma relíquia. Ela não vai voltar, disse em voz baixa. Rock não respondeu. Suas mãos ainda seguravam a alça de lona, mas em seu peito algo se encaixava. Não era luto, nem abandono. Era legado. Ela não os havia deixado vazios. Apenas deixou de ficar sob os holofotes. Semanas se passaram. O sol continuava a nascer sobre Fort Tannersville com a mesma precisão militar. O toque da alvorada ainda soava. As formações ainda se alinhavam. Mas havia um novo ritmo agora. Um que não vinha do comando ou do protocolo. Vinha da bancada. Aquela em que Eden Wolf costumava sentar. Aquela que ela deixou para trás. Rock nunca perdeu uma manhã. Chegava às 4:30 em ponto. Abria a armaria. Dispunha as armas exatamente como ela fazia. Às vezes Léo se juntava a ele. Às vezes alguns outros. Em certas manhãs era uma turma inteira, em outras só silêncio. Mas o método permanecia. Sem gritos, sem hierarquia, apenas aço, respiração e foco. Apenas respeito. Não concedido, mas conquistado. Eles passaram a chamar aquilo de Hora do Fantasma. Recrutas que ouviam falar achavam que era algum exercício não oficial, uma forma de impressionar os superiores. Mas os que ficavam tempo suficiente entendiam que não se tratava de desempenho. Tratava-se de memória, de precisão, de disciplina nascida da perda. Um a um começaram a fazer perguntas. Quem ela era de verdade? Ela lutou mesmo? A tatuagem era real? Rock sempre dava a mesma resposta. Ela nunca quis que você soubesse, só queria que você estivesse pronto. Numa tarde, chegou um novo grupo de recrutas. Entre eles, uma jovem cabo de olhos atentos, nova demais para estar num programa de candidatos CL. Após o tour formal pela base, ela permaneceu ao longe, observando a Hora do Fantasma em silêncio.
Quando Rocky perguntou por que ela ficou, ela apontou para a moeda Overwatch pregada na lateral da bancada. Meu irmão tinha uma dessas, disse. Disse que pertencia a alguém que salvou a unidade dele uma vez. Rocky assentiu. Então você já está no lugar certo. Naquela noite, sob a luz esmaecida de um céu tranquilo, Rocky caminhou até a borda do complexo. Logo além do campo de treinamento, havia um muro de pedra onde velhos distintivos de unidade às vezes eram afixados como tributo. Ele tirou algo do bolso, embrulhado em pano. Era a plaqueta com o nome dela. Colocou-a contra o muro com cuidado e a prendeu, usando o mesmo parafuso que ela costumava carregar na bolsa de ferramentas. Sem placa. Sem cerimônia. Apenas 2 palavras escritas abaixo com marcador preto, ainda observando. Porque Edenwolf nunca desapareceu. Ela se tornou outra coisa. Uma presença no modo como os fuzis passaram a ser manuseados com reverência. Uma lembrança nas mãos que aprenderam a consertar, não apenas a atirar. Um silêncio que dizia mais alto que qualquer patente. E para aqueles que treinaram em Fort Tannisville, a partir daquele dia, havia apenas uma regra durante a Hora do Fantasma. Sem atalhos, sem perguntas. E jamais desonre a bancada. E assim, seu nome nunca foi gravado em mármore. Nenhuma bandeira dobrada, nenhuma manchete nacional, apenas um parafuso, um banco e uma geração que ela moldou silenciosamente desde as sombras. Porque Edenwolf nunca pediu para ser lembrada. Ela apenas garantiu que mais ninguém fosse esquecido. Obrigado por assistir a esta história no Histórias Formiga. Se esse relato te tocou, se o silêncio dela falou mais alto que palavras, adoraríamos saber o que você achou. Deixe um comentário abaixo e conte qual parte da história de Eden ficou com você, ou já conheceu alguém como ela. Seus pensamentos, memórias e reflexões são o que torna esta comunidade poderosa. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Histórias Formiga. Assim você não perde a próxima história que vai te impactar tanto quanto esta. E se estiver pronto para mais, confira os próximos vídeos que estão esperando por você aqui na tela final. Cada um revela uma verdade, um legado ou um guerreiro escondido à vista de todos. Até lá, siga com propósito e lembre-se daqueles silenciosos que nos carregaram.